Nós já falamos aqui, né, de Santa Luzia, essa que é protetora dos olhos. A gente precisa falar da saúde dos olhos. Como vai a saúde dos seus olhos? Você tem aí, olha, sentido que os seus olhos precisam de atenção? Às vezes a gente só vai dar atenção quando ele está dando sinais, né? Para falar sobre isso, meu convidado de hoje, Dr. Dalmo Pina Pinheiro, especialista em oftalmologia pela Associação Brasileira Médica. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, o senhor. Olha, quando falamos de saúde dos olhos, né? A gente sempre vai pensar primeiro nas principais doenças que as pessoas falam, né? É possível falar em prevenção e como tratar bem e ter saúde nos olhos? Eu acho que para tudo dentro da medicina a gente consegue pensar em prevenção, né? São vários aspectos, mas algumas coisas importantes que a gente vê, por exemplo, alimentação, que é uma coisa que é importante para qualquer área, né? Para a gente, inclusive, as carências de vitamina, carências de uma alimentação saudável pode levar a um prejuízo nos olhos, né? Exposição solar, por exemplo, a gente fala de ultravioleta, que é uma coisa que tem muitos óculos que protegem contra a ultravioleta. A gente vê que os extremos nem sempre são bons, né? Então, a exposição ultravioleta exagerada pode dar doenças nos olhos, tanto de superfície do olho quanto no fundo do olho. Ao mesmo tempo que a carência também da ultravioleta, você pega, por exemplo, hoje em dia crianças, né, que ficam fechadas dentro de casa e não saem para nada. Um pouco de exposição solar não é tomar sol na cara necessariamente, mas assim, sair para fora de casa, o sol ajuda o desenvolvimento de visão. Então tem coisas que são importantes nesse sentido, né? As telas... o percurso que a pessoa faz de casa ao trabalho... Já ajuda. O trabalho, às vezes, quando é externo, né? Exposto ao sol. O extremo, como você está falando, né? Por exemplo, a gente pega, por exemplo, pacientes que trabalhavam em lavoura, por exemplo, né? Tem cataratas, a gente vai falar disso, mas cataratas mais avançadas, são coisas mais complicadas. Uma coisa interessante também que é importante a gente lembrar para o público é esfregar os olhos, né? É uma coisa que é muito perigosa. Então a gente pega crianças, às vezes tem mas eu tenho alergia, não consigo ficar sem esfregar, né? Tem que procurar um médico, procurar um oftalmologista, porque o fato de você esfregar demais o olho é muito delicado. Você pode gerar graus com isso, que você não consegue corrigir com óculos, às vezes vai para cirurgia até, né? Então acho que tem de tudo, sempre tem prevenção nessa história, né? Nos olhos inclusive. Sim. Assim. Falando da prevenção, e ainda mais quando a hereditariedade tem algum histórico, né? Principalmente na família, a gente deve se preocupar? A hereditariedade tem para tudo, né? Então, na oftalmologia, no cuidado com os olhos, tem muito a ver, né? Então, assim, a gente carrega a bagagem que a gente tem dos nossos pais, né? Dos avós. Então, assim, existindo um problema de saúde na sua família, que você lembra, tem casos de cegueira, de glaucoma, de alterações de fundo de olho. Isso você pode ter também. A preocupação é uma coisa complicada, né? É bom você dividir. Andar preocupado com isso é complicado. Então, por isso que você precisa ter uma assistência médica para alguém estar junto com você nisso e não ficar carregar a preocupação. Isso, né? Mas é importante você lembrar que se existe isso, você tem que ter um acompanhamento junto também, eu acho. Fora a hereditariedade, doutor, graças a Deus a ciência evolui sempre, a medicina sempre acompanhando o ser humano em suas deficiências, nas demandas também. Celulares, telas, essas luzes que a gente trabalha o dia todo, e também televisão, enfim, né? Isso, qual é o dano que isso pode causar com excesso que a gente não percebe, né? A exigência que a gente tem hoje disso é muito grande, né? Então a gente pega muito paciente no consultório com queixa de cansaço visual, e isso tem muito a ver com o uso de telas, né? O brilho em si é uma coisa até questionável ainda, mas a questão assim, se a gente for pensar, os olhos foram feitos, teoricamente, o seu olho quando está olhando para longe, ele está descansado. Quando você olha para perto, o seu olho faz força. Isso, óbvio, quem usa óculos, né, supondo que coloque os óculos, mas assim, muito tempo de atividade para perto, eu tenho muita contração da minha musculatura de dentro do olho e eu gero um cansaço visual com isso. Isso você pode, a longo prazo, pode gerar grau de óculos, inclusive. Mas isso que o senhor está falando é para quem não usa óculos. Vamos supor assim, uma pessoa que se não você fez uma consulta, né, não tem grau nenhum. Tá. Como você funciona? Seu olho para longe não faz força, para perto é um músculo, ele vai contrair a musculatura de dentro para focalizar. Então, se a pessoa tem óculos, funciona da mesma forma, colocando os óculos dela para longe, né? Olhou para perto, o olho vai fazer força. E isso gera um cansaço. Então, às vezes, isso pode mudar o grau, mas no final do dia, às vezes a pessoa chega no consultório, no final do dia eu estou cansado, não estou conseguindo ficar direito, meu óculos, acho que meu grau mudou. E não necessariamente o grau mudou, às vezes o cansaço visual da musculatura está contraído o dia inteiro, né?
até o fato de você piscar menos, porque quando você fica muito concentrado em tela, é comum a gente ver quem tem criança em casa, né, os filhos ou os netos, você olhar para a cara da pessoa que está do seu lado com o celular, a pessoa não pisca, né? Ela fica concentrada e não pisca. E o piscar renova a lágrima da superfície do olho. Então também tem consequências disso, né? Doutor, então assim, alguns sintomas que parece que as pessoas elas vão colocar em outra responsabilidade. Por exemplo, a pessoa que nunca usou óculos, né? Então ela já está com a vista cansada. Que sintomas são esses? Porque eu já tive, por exemplo, nossa, parece que eu tô meio tonto, ou então, nossa, tá acontecendo, não sei se eu comi alguma coisa que me fez mal, me atacou a vista. A gente tem esse costume, né, de falar isso. E na verdade, com o tempo eu fui perceber realmente que a minha vista estava cansada. Então, quais são esses sintomas que as pessoas não percebem que é origem já da vista cansada? Entra nessas coisas que a gente estava falando então, né? Quer dizer, por exemplo, o fato de você, do desconforto, falando das telas, né? O fato de você estar piscando menos, você resseca mais os olhos. Sabe aquela brincadeira de criança? A gente falava, vamos ver quem fica mais tempo sem piscar? Daí começa a arder o olho, você não aguenta e pisca, né? Quer dizer, isso tem a ver com o ressecamento. Então, assim, o olho vermelho, o olho mais irritado, isso acaba pegando um pouco. E do cansaço visual a gente não percebe tanto, quanto mais novo, mais poder seu olho tem de ajuste. Bom, o tempo vai passando, a gente começa a ficar mais cansado. No final do dia, dá vontade de tirar o óculos fora, fechar os olhos. E essa sensação de cansaço é basicamente isso mesmo. Agora, doutor, falando de uma doença bem comum, né? Não sei se posso dizer assim, mas a catarata. O que é a catarata e sintomas? O que a gente pode perceber se uma pessoa começa a desenvolver? A catarata, todo mundo nasce. Você nasce com uma lente dentro do olho, tá? Então você pensa, para enxergar um mundo grande eu tenho que ter, dentro de um olho pequeno, eu tenho que estar conseguindo olhar. Então como é que eu vou fazer isso? Deus foi lá e colocou uma lente dentro do olho da gente, que é o cristalino. Essa lente ela é pequenininha, mas ela funciona como uma lupa, de uns 20 graus mais ou menos. E tem que ter uma transparência para essa luz bater dentro do meu olho, entrar e formar a imagem lá no meu fundo do olho, tá? O que acontece é assim, se eu tenho a perda da transparência dessa lente, a perda da transparência do cristalino, que a gente chama de catarata. Então ele vai com o tempo, normalmente pelo envelhecimento, ele vai perdendo a transparência, a luz começa a entrar e como se fosse uma neblina, você troca o óculos, fica embaçado. Você troca o óculos, coloca, mas meu óculos eu troquei e não melhora. Isso pode ser provavelmente por causa de uma catarata. Olha, e é possível, é lógico, o tratamento, hoje eu vejo que não tem idade também, né, doutor, hoje em dia? Não, catarata você pode ter desde o nascimento, tem crianças que nascem com catarata, como você pode ter desenvolvimento durante a vida adulta normal, e o principal fator de risco da catarata é a idade, né? Então a gente vê quantos conhecidos a gente não tem que, mais velho, minha mãe, meu avó, o vizinho operou catarata. À medida que o tempo passa, o cristalino vai envelhecendo, ele vai perdendo a transparência. Agora, a gente tem infecções que pode dar catarata, trauma, né? O cara levou um soco no olho, um acidente com prego, alguma coisa assim, ele pode desenvolver catarata também. Estresse pós-traumático, por exemplo, também situações emocionais podem causar também? Pela catarata, não. A gente sabe que tem alterações emocionais que levam até alterações físicas no exame do fundo do olho, por exemplo, no estresse muito grande, assim. Pela catarata, não. Né? E o glaucoma, doutor? O que é? O glaucoma, ele é uma doença do nervo do olho. Então, como eu estava falando, a gente imagina o olho como se fosse uma máquina fotográfica. Aquelas máquinas antigas são mais fáceis de a gente pensar, né? Mas a luz entra, então a luz entra dentro do olho e no fundo do olho ela vai formar a imagem. Imagina que tem um desenho no fundo do olho. Quem leva essa informação é o nervo que tem no olho que vai ser comunicado com o cérebro. Tá. Então, o glaucoma, ele é uma doença desse nervo. O nervo começa a ter alguma alteração, ele começa a ter uma doença nesse nervo, ele não consegue mais levar, os neurônios vão morrendo e você não consegue levar a informação mais para o fundo do olho. Né? E no glaucoma em si, ele é uma doença que ele é silenciosa, porque o nervo vai funcionando e a pessoa não está sentindo nada. Né? Então, vamos lá, 50%, metade do nervo morreu. Mas dá um exemplo, o que é o que a pessoa está vendo e não está vendo, então? Então, o glaucoma ele vai perdendo normalmente em campo de visão. E é uma coisa que a pessoa não percebe, porque para ele perder a parte central da visão, ele tem que estar muito avançado, tá? Ele tem uma correlação muito grande com pressão intraocular. Então a gente fala assim, glaucoma, a pressão do olho está aumentada. O glaucoma tem muita associação com isso, mas tem gente que tem glaucoma com pressão do olho não tão alta. Mas isso vai acontecendo uma doença do nervo que vai perdendo campo. Então quando a pessoa chega no consultório para mim e fala assim, doutor, minha visão está ruim. E se essa queixa dela for por causa do glaucoma, não for outras coisas, né? É porque já tem muito glaucoma. Então, você tem que estar no consultório, principalmente a partir de 40 anos, mas tem que estar acompanhando sempre para poder investigar. Doutor, quando o senhor fala pressão, tem a ver com hipertensão?
Boa pergunta, mas não necessariamente. Para a prática, não. Existe uma relação, mas a gente não considera isso na prática, de produção do líquido do olho. Mas a pessoa pode ter uma pressão arterial normal e pode ter glaucoma, uma pressão do olho mais aumentada também. Certo. E não tem relação, né? Você pode ter pressão baixa, pressão do olho alta, isso varia, não Não tem necessariamente. relação, né? Não. Necessariamente. Mas você falar, a pressão arterial em si não tem nada a ver com glaucoma, mas pode dar alteração de fundo de olho também se estiver mal controlado. Ah, entendi. Pode dar, né? Pode dar alteração. Doutor, para a gente ter esse cuidado, né? Na prática, para prevenir de maneira geral, para não ter, o que o senhor indica? Então, como a gente estava vendo, a maior parte das queixas que a pessoa tem que chega no consultório, a gente pensa em óculos, né? Então, é óculos. E você vê, a maior parte das doenças oculares não são óculos. Então, assim, o acompanhamento é fundamental, né? Você esperar, tem um diagnóstico, comentário que eu tinha glaucoma e não vou ver, né? Comentário que eu tinha catarata e não procuro. Essas coisas, quando são avançadas, chegam pra gente numa fase muito ruim de mexer. Então, a catarata, que é uma coisa que é super rotineira, né? A pessoa, tem catarata, deixa passar e não vou lá. Depois de anos, a pessoa vai. Dá para operar? Dá para operar, porque a catarata é cirúrgica, né? Só que quanto mais tempo passa, mais difícil, mais chance de complicação, mais complicado para a gente fica de resolver. Então, sempre a prevenção e acompanhamento de rotina, lembrando que não é só óculos, né? Que tem que estar no médico, no cuidado com a internet, com coisas de... A gente vê na internet, exercício para glaucoma, exercício... Não Chá, existe. Comida, Isso. remédio caseiro. Importante que o senhor fale isso. É complicado, porque às vezes a pessoa tem muito acesso à informação, informações que são péssimas, né? Que são desinformações que a gente fala. Então, assim, exercícios para glaucoma. Esse dia eu peguei uma paciente que falou que olhar para o sol muito tempo melhorava ela. Ela teve um problema de fundo de olho de olhar para o sol. Nossa, doutor. Então, assim, cuidado. O oftalmologista, o médico credenciado, ele é fundamental para você estar acompanhando isso. Então, assim, como muita coisa não tem sintoma, é importante você estar indo lá para investigar, né? Pra saber. Verdade. E a automedicação também, né? Também. Existem remédios que você usa o remédio crônico, ele pode gerar catarata, pode gerar glaucoma, pode dar alteração de fundo de olho. É bem colocado. Principalmente quando tem aquela situação assim, minha vizinha está usando um colírio, porque ela não está enxergando direito, eu vou usar para ver se é bom. Se for bom, eu vou ao médico. Às vezes o próprio colírio que a gente passa, né, o médico costuma colocar na receita usar por tanto tempo. Você estender o uso daquilo ou pegar o colírio de alguém é super perigoso, super perigoso. Nossa, aí já pode ser, o prejuízo pode ser muito maior, né? Muito maior. É melhor procurar o médico. Tá achando que tá tratando, tá estragando, né? É verdade. Melhor procurar o médico. Doutor, muito obrigada. Imagina. Foi ótimo, viu? Muita saúde para os seus olhos, para a família, Amém, né? nós todos. Para toda a profissão. Muito obrigada. Imagina. Gente, bom demais, a gente precisa se cuidar e olha, o nosso corpo é um grande templo que a gente precisa ficar atento em tudo. Então se cuide, tá?